Olá, sou o Pereira, advogado e professor mestre em Direito Previdenciário. Neste vídeo abordarei sobre a carência exigida para concessão de benefício. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais pagas, para que o segurado faça jus a benefício, consideradas as competências cuja base de cálculo da contribuição seja igual ou superior ao salário mínimo. Considera-se presumido o recolhimento das contribuições do segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual a partir da competência abril de 2003, em relação às contribuições dele descontadas pela empresa e do empregado doméstico descontada pelo empregador doméstico a partir da competência junho de 2015. A carência exigida para a concessão dos benefícios será sempre aquela prevista na legislação vigente, na data do fato gerador do benefício, sendo que para o cômputo da carência deverão ser consideradas as contribuições realizadas até a data do fato gerador do benefício. As contribuições efetuadas em época própria, constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, serão reconhecidas automaticamente pelo INSS, sendo dispensada a comprovação do exercício da atividade, devendo ser exigida a partir de 14 de novembro de 2019 que a contribuição tenha base de cálculo igual ou superior ao salário mínimo. Para o segurado empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, as contribuições relativas às competências até novembro de 2019 serão consideradas para fins de carência, ainda que estejam recolhidas com base de cálculo abaixo do valor do salário mínimo, se o início da atividade a que elas se referem tenha sido anterior a 14 de novembro de 2019. Para o contribuinte individual, segurado facultativo e segurado especial que contribui como facultativo, somente serão considerados para fins do período de carência os recolhimentos com base de cálculo igual ou superior ao salário mínimo, mesmo em se tratando de competências anteriores a novembro de 2019. O período de carência para o contribuinte individual, inclusive o microempreendedor individual, para o facultativo e para o segurado especial que contribui como facultativo, inicia-se a partir do recolhimento da primeira contribuição em dia, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso, referentes a competências anteriores. E o cômputo da carência, após a perda da qualidade de segurado, se reinicia a partir do recolhimento de nova contribuição sem atraso. Esta regra não se aplica ao contribuinte individual prestador de serviços à pessoa jurídica a partir de abril de 2003, em relação às contribuições dele descontadas pela empresa. Considera-se para efeito de carência os seguintes períodos: aquele em que a segurada recebeu salário maternidade, exceto o da segurada especial que não contribui como facultativa.
o período como contribuinte individual, prestador de serviço à pessoa jurídica, ainda que sem contribuição, se for devidamente comprovado e referente a competências posteriores a abril de 2003. As contribuições recolhidas para o regime próprio de previdência social, certificadas através de certidão de tempo de contribuição, desde que o segurado não tenha utilizado o período naquele regime e esteja filiado ao regime geral de previdência social. O período relativo ao prazo de espera de 15 dias de afastamento do trabalho, que o pagamento é de responsabilidade do empregador, se ele for anterior à data de início da incapacidade do benefício requerido. É devido o cômputo para fins de carência do período em gozo de benefício por incapacidade, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, se forem intercalados com períodos de contribuição ou atividade, para os benefícios requeridos a partir de 19 de setembro de 2011. Será considerado para fins de carência o tempo de serviço militar obrigatório, exercido posteriormente a 13 de novembro de 2019, data da Emenda Constitucional 103, certificado pelo respectivo ente federativo, por meio de certidão de tempo de contribuição. Não serão computados como período de carência o tempo de serviço militar obrigatório ou voluntário anterior a 13 de novembro de 2019, data da Emenda Constitucional 103. O tempo de serviço do segurado que exerceu atividade rural anterior à competência novembro de 91, exceto para os benefícios garantidos ao segurado especial. A contribuição recolhida com atraso pelo contribuinte individual, facultativo ou segurado especial que contribua como facultativo, fora do período de manutenção da qualidade de segurado. O período em que o segurado está ou esteve em gozo de auxílio acidente ou auxílio suplementar, o período de aviso prévio indenizado e a competência recolhida com base de cálculo inferior ao salário mínimo. Esta regra não se aplica ao segurado empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso para competências anteriores a 13 de novembro de 2019. Períodos de carência exigidos e isenções. Independe de carência, mas da filiação ao regime geral de previdência social, a concessão dos seguintes benefícios: auxílio acidente, salário família, pensão por morte, reabilitação profissional e serviço social. Para fins do direito ao benefício de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente, será exigida carência mínima de 12 contribuições mensais pagas. Não se exige carência para concessão de benefício nos casos de acidente de qualquer natureza, acidente do trabalho, doença profissional ou do trabalho, ou ainda, quando após filiar-se ao regime geral de previdência social, o segurado for acometido
de alguma das doenças especificadas em lei, a exemplo da tuberculose ativa, hanseníase, cegueira, cardiopatia grave, doença de Parkinson e síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Na análise do direito ao salário maternidade, deverá ser observada a categoria da requerente na data do fato gerador, verificando-se a carência da seguinte forma: 10 contribuições mensais pagas para as seguradas contribuinte individual, facultativa e especial. Lembrando que para a segurada especial que não contribui como facultativa, o período de carência é contado a partir do início do exercício da atividade rural. Isenção de carência para as seguradas empregada, empregada doméstica e trabalhadora avulsa. Em caso de parto antecipado, o período de carência da segurada contribuinte individual, facultativa e especial que contribui como facultativa será reduzido em número de contribuições equivalentes ao número de meses em que o parto for antecipado. Para a concessão do auxílio reclusão, exige-se 24 contribuições mensais como carência, para benefício com fato gerador a partir de 18 de janeiro de 2019. A carência para fins de concessão de aposentadoria programada para o segurado inscrito no Regime Geral de Previdência Social até 24 de julho de 91 está prevista na tabela progressiva de que trata a Lei 8.213 de 91. Se o segurado foi filiado a partir de 25 de julho de 91, serão exigidas como carência 180 contribuições mensais pagas. Para os benefícios requeridos a partir de 25 de julho de 91, data da publicação da Lei 8.213 de 91, quando ocorrer a perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a esta data só poderão ser computadas para efeito de carência se o fato gerador do benefício for a partir de 18 de junho de 2019, depois que o segurado contar, a partir da nova filiação, ao Regime Geral de Previdência Social, com o mínimo de contribuições mensais recolhidas, ou seja, 6 contribuições para auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente, 5 para o salário maternidade e 12 para auxílio reclusão. Aplica-se estas regras ao segurado oriundo de regime próprio de previdência social que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social após os prazos aqui mencionados, para se manter a qualidade de segurado, conforme a sua categoria. Para saber mais sobre assuntos previdenciários, basta acessar os vídeos que estão disponíveis no meu canal do YouTube. Se você gostou do vídeo, peço que compartilhe, deixe seu joinha e inscreva-se no canal para que possibilite a outras pessoas tomarem conhecimento deste conteúdo.